Pessoal, beleza? Daniel aqui mais uma vez. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com quem gosta desse tipo de conteúdo, tá? Se você se inscreveu aí assistindo esse vídeo, comenta aí, me inscrevi no canal, tá? Só para eu saber. Vamos lá? Vamos falar do que hoje? Guitarra de luthier. Guitarra de luthier, tá? Recentemente teve uma treta aí de um rapaz na internet que comprou uma guitarra de um fabricante brasileiro. Ele é brasileiro, mas ele mora fora, comprou a guitarra chegou para ele, ou ele veio buscar a guitarra, e não estava exatamente nas condições que ele queria. Quando eu quero dizer condições, eu quero dizer especificações e condições de tocabilidade, tá? Então a guitarra não estava legal, tá? Vamos deixar nesses termos aí. E deu uma baita repercussão. Então eu decidi fazer esse vídeo para esclarecer algumas coisas sobre guitarras de luthier, tá? Primeira coisa que tem que se levar em consideração é: essa guitarra que o rapaz comprou no vídeo pode ser considerada guitarra de luthier? Talvez não, né? Talvez seja mais guitarra de fábrica, uma fábrica pequena, uma fábrica de pequeno, médio porte, né? Então talvez não seja uma guitarra custom shop de luthier, tá? Vamos lá, vamos falar de custo-benefício primeiro, tá? Ter uma guitarra de luthier ou ter uma guitarra de série, né? De marca, Gibson, Fender, Ibanez. Muitas vezes a guitarra de luthier com madeira nobre, com componente de altíssima qualidade, ponte, gotô, captador Seymour Duncan e tudo mais que se tem direito, ela custa o mesmo ou menos do que uma guitarra standard de marca famosa, tá? O que é uma guitarra standard, tá? Guitarra standard é a guitarra meio que padrão daquela marca famosa. Não é a guitarra top de linha daquela marca famosa, tá? Tipo, não é uma custom shop da marca famosa. Então, se você comprar uma guitarra custom shop de um luthier, ela vai sair muito mais barato, provavelmente, do que uma custom shop da Fender, da Gibson, da Ibanez, entendeu? Então, e a qualidade talvez se equipare, né? Dependendo do luthier, a guitarra fica ali com a qualidade parecida, então vale a pena. Outra coisa que tem que ser levada em consideração também é a revenda, né? Se você encomenda uma guitarra de luthier, muitas vezes ela não vai valorizar igual uma guitarra de marca padrão, né? Guitarra de série, tá? Ou ela não mantém o valor, né? Valorizar todas desvalorizam no caso, né? Mas ela não mantém o valor. Então, você comprar uma guitarra de luthier hoje por 10 mil reais, que seja, talvez você não consiga revendê-la por 10, né? Já uma guitarra de série, você paga, sei lá quanto tá uma Fender hoje, 15 mil reais, que seja, dependendo do dólar que aumenta, que abaixa, dependendo de como for, você consegue vender ela pelo mesmo preço no futuro ou até mais cara, né? Salvo em raras exceções que, assim, às vezes o luthier, ele não é tão grande, famoso, vamos dizer assim, e aí você encomenda uma guitarra com ele agora, e daqui um tempo você consegue vender muito mais caro, né? Às vezes o cara fica famoso e aí você consegue vender muito mais caro, tá? Mas isso aí depende de muita coisa envolvida, né? Depende se o luthier vai se manter naquela área, se as outras guitarras, né, de marca famosa vão aumentar muito o preço, se a guitarra que o luthier fez é muito boa, se o luthier é bom e tudo mais, né? E outra coisa que tem que ser levada em consideração também é a personalização total do instrumento, né, que é muito importante. Então você consegue pedir um instrumento exatamente do jeito que você quiser, tá? Dentro das possibilidades, né? Tem coisa que ou não dá para fazer, ou o luthier não quer fazer, tá? Teve coisa que me pediram fazer em certos instrumentos, ou teve certos instrumentos que pediram para eu fazer, que eu simplesmente falei, eu não tô afim de fazer isso não, tá? Tipo, talvez eu faça um vídeo só sobre isso, só instrumentos em formatos estranhos que me pediram, sei lá, né? E eu achei que não seria uma boa para minha marca, né? Não seria legal fazer um instrumento de alguma forma específica que poderia parecer ofensivo para alguém ou sei lá. Então eu decidi simplesmente falar, procura esse cara aqui, ó, que esse cara é bom. Eu sempre falo isso, né? Eu sempre às vezes indico outros luthiers também que fabricam e passo o serviço para um outro que talvez queira fazer. Então, é isso aí, customização total
do instrumento, é personalização total, então você consegue escolher o formato do braço, né? O shape do braço, né? Às vezes não, você nem quer um shape específico, né, em formato, né? O shape do braço, o formato de trás do braço, ele é classificado com termos tipo formato de C, formato V, formato U, formato D. Então eles têm formatos de letras, vamos dizer assim, né? E às vezes você nem quer uma coisa muito específica, mas você quer só um braço que seja confortável. E dependendo do luthier, você consegue falar, faz um braço e eu vejo como é que vai ficar e tira um pouco da espessura, deixa ele mais arredondado e por aí vai. Você consegue escolher o formato do braço, isso é muito interessante. Já teve casos, inclusive aqui na oficina, de eu fazer o braço, o cliente pegar e falar, esse formato tá meio estranho, dá para deixar mais arredondado, e aí eu fiz e o cara gostou, entendeu? Ou às vezes tem que fazer um outro braço, também acontece, né? O raio de escala. Raio de escala também é importante, você pode escolher, né? Geralmente as escalas vêm com um raio específico de fábrica, né? Ó, geralmente as guitarras de série, elas vêm com um raio específico de escala, né? Que é aquele arredondamento da escala, né? Uns são mais retinho, igual a Ibanez, outros são mais arredondados, igual as Fender Vintage. E escolher o tipo de traste, né? De inox, de níquel, por aí vai. Escolha das madeiras nem se fala, né? Você pode escolher a madeira que você quiser dentro daquilo que é permitido, né? E dentro daquilo que é possível aquele luthier conseguir também, né? Então, um corpo de cedro, um corpo de marupá, ou uma madeira importada, você pode pedir, sei lá, em alder, em ash, braço de maple, de marfim, de madeiras diferentes, madeiras exóticas. Então, tem isso também, né? E sem contar escolher o hardware, né? A elétrica, a ponte, ou o tipo de potenciômetro, ou fazer uma elétrica personalizada com chaves de defasagem, com circuitos ativos e por aí vai, né? E ainda falando sobre as madeiras brasileiras, elas são consideradas muitas vezes lá fora madeiras exóticas e às vezes são até mais valorizadas do que as próprias madeiras que eles têm lá. Então a gente às vezes não dá valor para um cedro que a gente tem aqui, fala, instrumento de cedro, que porcaria, tem que ser de alder, tem que ser de ash, mas lá fora, quando o pessoal vê um corpo de guitarra de cedro, acha super legal, né? Acha super bacana. E isso é interessante levar em consideração. O próprio braço de marfim, né, da gente, que é uma madeira muito boa, desde que ela desde que ela esteja bem sequinha, desde que ela esteja, desde que ela tenha um corte de boa qualidade e tudo mais, né? O processo de construção também é muito interessante, porque você consegue muitas vezes, dependendo do luthier, né, você consegue acompanhar o processo de construção da sua guitarra. Então você vê ali como se fosse a gestação da guitarra, né? Você vê a guitarra, o bloco de madeira, quando o luthier escolhe as madeiras, você vê ele cortando. Hoje até fica mais fácil fazer isso porque a gente tem celular, né? Eu, por exemplo, sempre mando os vídeos quando eu estou fazendo um instrumento, né, para algum cliente. Olha, cortei aqui a madeira do braço, olha o formato do braço. Agora que eu uso a CNC, eu mando um vídeo da máquina usinando. E por aí vai. Isso é bem legal, você acompanhar o processo de fabricação do instrumento, né? Alguns lugares não dá para fazer isso, mas a maioria acho que dá e é interessante. Isso permite até que o cliente faça algumas vezes tipo de alteração ao longo do processo, que é interessante, né? Desde que não tenha que voltar etapas, né? Porque aí é ruim. Mas quando o cliente está vendo ali um instrumento sendo feito, aí ele não comprou as peças ainda, ele viu que é cavidade para single. Aí ele de repente chega e fala para você, no meio do processo ali, antes de você fazer a cavidade, ele muda e fala, põe a cavidade para humbucker que eu vou pôr humbucker depois. Isso aí é legal, né? E aí você já faz meio que tudo de uma vez, de acordo com as alterações que o cliente fez, claro, né? Mas desde que não tenha que voltar etapas, né? Quando tem que voltar etapa, não é legal e às vezes eu nem faço, tá? Tipo, o ideal é fechar a guitarra dentro de um padrão ali, quero a guitarra desse jeito, vamos fechar, legal, e aí segue o processo, né? E aí também tem algumas dicas na hora que você pedir algum instrumento para ser fabricado, né? Pedir para um luthier fabricar algum instrumento, que é o seguinte: tem luthier
que é especializado em áreas específicas. Então, tem luthier que às vezes é especializado em instrumentos acústicos, né? O cara faz violões, né? Ou guitarras acústicas, né? Se você pedir uma tele para ele, talvez ele faça, mas talvez não fique tão bom quanto um outro cara fazendo essa tele. Tem luthier que é especializado em fabricar guitarra vintage, envelhecida, relicada, né? E isso vai ser legal pra caramba. A guitarra dele vai ser super especial. E às vezes se você pedir para ele fazer um acabamento fino, zerado, né, polido e tudo mais, talvez não fique tão legal quanto relicado, né? Outra coisa, tem luthier que é especializado em guitarras, vou chamar de guitarras modernas, instrumentos modernos, né? Então o cara vai fazer uma guitarra de 7 cordas, uma guitarra multiscale, uma guitarra com raio composto, um baixo também, um baixo de, sei lá, um baixo específico, super, sei lá, um baixo estilo, sei lá, um baixo super moderno, ou um baixo multiscale, ou, sei lá, alguma coisa assim, com luzinha na escala, circuito ativo, tanto faz. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Tem luthier que é especializado numa área, tem luthier que é especializado em outra, tá? E por aí vai. Então tem que pesquisar antes para você não chegar num lugar e pedir um instrumento que às vezes o cara vai fabricar, mas não vai ter a qualidade que você espera, né? É importante também você saber descrever muito bem o que você está procurando, né, na sua guitarra de luthier. Então você vai descrever o tipo de som que você quer, o tipo de pegada que você quer no instrumento, né? E isso é muito importante, tá? É importante também falar de prazos, né? Prazo em instrumento de luthier geralmente demora, tá? Geralmente meses para ficar pronto. De 6 meses a 2 anos, dependendo do luthier, dependendo do instrumento, tá? Tem instrumento que demora 2 anos para ficar pronto. Tem luthier que tem fila de instrumentos de 2 anos para ficar pronto, tá? É normal isso, tá? O cara tem muito trampo e o prazo para ele fazer, para ele pegar e fazer o seu instrumento com atenção, com todo cuidado, é isso aí, pronto, tá? Não adianta ficar bravo com o prazo do cara, tá? E eu acho que, assim, vale ressaltar no final aqui que, assim, se você está procurando, isso eu sempre falo, tá? Para os meus clientes barra amigos, né? Que muito cliente acaba virando amigo. Se você está procurando uma guitarra que seja parecida com a Fender, ou melhor, que seja igual a Fender, que tenha som de Fender, que tenha um braço igual da Fender, que tenha peças Fender, que tenha madeiras da Fender e tudo mais, compre uma Fender. Ah, mas é muito mais caro. Tudo bem, mas você vai ter que comprar uma Fender, cara. Porque muitas vezes o luthier, ele não vai te entregar essa guitarra, por mais que ele faça, tá? Porque cada luthier, tá? Tem meio que ali uma assinatura, ali uma impressão digital, vamos dizer assim, né? De cada da forma que fabrica o instrumento, né? Então, muitas vezes a gente que já tem mais tempo na área, a gente que já conhece, já pegou muito instrumento para regular, às vezes o cliente traz alguma guitarra aqui e às vezes não tem logo, sei lá, por qual motivo, e dá para saber quem fez, só pegando na mão, tá? Pegou o instrumento na mão, viu, falou, esse aqui é do fulano de tal, não é? E o cliente fala, esse aí é mesmo, foi ele que fez. Então, tem isso, tá? Acaba tendo uma pegada, né? Cada luthier tem uma pegada diferente de fabricar seu instrumento e isso acaba colocando ali características muito específicas da fabricação de cada um, tá? Independente de fazer em máquinas automáticas, CNC e tudo mais, tá? No final das contas, sempre tem um processo manual ali e esse processo manual acaba deixando características ali específicas, tá? Então, enfim, se você quer uma Fender, não peça para o luthier fazer uma Fender, tá? Compre uma Fender, porque você não vai ter a Fender que você quer. Você vai olhar para a guitarra na parede lá ou no estojo, sei lá, e você vai falar, não é Fender, tá? Por mais que você às vezes fale para os seus amigos que a sua guitarra de luthier, que o luthier colocou a logo Fender lá,
e você fale para seus amigos que é Fender, olha a minha Fender, paguei uma nota. Por mais que você fale, você, dentro do seu coraçãozinho, sabe que não é Fender, tá? Bom, e é isso. Espero que esse vídeo tenha alguma informação relevante para vocês e tenha ajudado alguém a decidir se quer ou não quer uma guitarra de luthier, tá? Valeu, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com quem gosta desse tipo de conteúdo.